Quando a gente cresce junto com a evolução dos games, a gente consegue entender a transição entre tecnologia do momento. Nós temos hoje um cenário de games grandiosos com gráficos primorosos e cenas cinematográficas, e uma indústria mais rentável que o cinema. Mas para quem cresceu nos anos 90 e acompanhou mesmo que de longe as novas tendências, seja nos games e na tecnologia, sabe o quão foi imerso viver aquele momento. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição para os anos 2000. Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer, Padilha aqui, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa época, né, dessa transição entre o começo dos anos 2000 ali, o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000. Quando a gente fala em videogame, no caso, né, a gente lembra daquela transição, daquela troca de consoles lá do PlayStation, do Nintendo 64 para consoles ali que estavam migrando para essa nova geração, que era o Xbox, o PlayStation 2 e o Nintendo GameCube, né? Eu lembro que o Dreamcast foi um console meio que de transição. Ele tava ali, pegou o meio do caminho, que é o PlayStation 64, e levou até mais ou menos ali o PlayStation 2, embora eu acho que o Dreamcast tem ali uma arquitetura de hardware muito interessante, né? Eu lembro que essa foi uma daquelas gerações que a gente teve aquela sensação de parece real. Aquela sensação de parece real é tão genuína, a gente não conseguia expressar com palavras o quanto aqueles jogos estavam sendo de fato surpreendentes no nosso olhar, né? Eu lembro que eram um combo, não só os games, mas também as músicas e aqueles rocks que tem um estilo de música, um estilo de rock que é muito característico daquela época, né, dos anos 2000. E eu lembro também que o Black Music, o famoso Black Total que tinha aqui, tanto passando os clipes na televisão quanto nas feirinhas, tinha aquele DVD com um clipe de Black Total, né, que a gente assistia em looping, né, e casava perfeitamente ali com jogos de corrida como Need for Speed, Def Jam, Midnight Club. Esses jogos marcaram bem uma geração, né? Enquanto a gente tinha no cinema ali filmes como Velozes e Furiosos, né? Eu lembro que esses rockinhos dos anos 2000, eles eram muito característicos. Eles pintavam ali também em jogos como Tony Hawk's. Quando você ouve essa música, ouve esse rock, esse black, você consegue ter esse lance de imersão e lembrar dessa época dos anos 2000, né? Enquanto nos games a gente tinha ali cenas cinematográficas pra época, como jogos como God of War, Metal Gear Solid e o Final Fantasy da vida, né? Era uma das primeiras experiências onde a gente tinha jogos sensacionais do PlayStation 1, mas no PlayStation 2 a gente conseguiu ter aquela carinha de filme mesmo, né? Assim, de jogo que parece filme. Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo vai entender essa vibe, essa coisa. Pode ser uma coisa só minha, mas os games tinham cara de anos 2000, desde aquelas TVs de tubo, os primeiros celulares, tudo naquela época tinha muito cara de anos 2000, né? Um dos jogos que a gente tinha muito essa reação de parece real era os futebolzinhos da vida, né? A gente jogava lá o Winning Eleven, que ainda era o Winning Eleven, passou por uma transição até se transformar em PES, mas aqui no BR a gente conhecia ali duas produtoras que produzem games até hoje ali, 100% atualizados, que era o pessoal do Bomba Pet e o pessoal do Brazucas, né? Esses jogos sempre pareciam muito reais, principalmente quando a gente jogava o Winning Eleven do Play 1 e a gente fosse pro Winning Eleven do Play 2, a gente conseguia ver alguns detalhes dos quais a gente preenchia o nosso olhar ali na questão de iluminação, os próprios estádios, né? Alguns detalhes ali nos jogadores, embora hoje pareça um gráfico um pouco defasado com o tempo, até datado. Hoje temos aí o Electronic Arts Football 24, inclusive eu acho que hoje a gente consegue ter futebols aí, simulação de futebol basicamente. Eu lembro que no PlayStation 2 a gente tinha essa transição e a gente tinha esse lance de ver esses jogos e se surpreender com tamanho gráfico, tamanho campeonato, o escopo da torcida. Finalmente a gente tinha uma torcida que se mexia, né, que não era só papelão, né? E a gente lembra muito bem de o quão isso parecia real naquela época, né? Tem também aquelas franquias que a gente aprendeu a amar na geração anterior ali, como o Tekken, o Resident Evil, o Medal of Honor, o Soul Calibur, entre outros. Inclusive, o Soul Calibur foi uma das franquias importantes quando eu vi a primeira vez no Dreamcast, que ele tinha o Soul Edge no PlayStation 1. Você consegue ver um polimento gráfico ali gigantesco, né? A diferença entre um e outro. É o mesmo jogo, talvez a jogabilidade seja um pouco parecida, mas os gráficos você já conseguia ver ali que nós estávamos em uma outra geração, né? E falando do Dreamcast, eu lembro que uma das coisas mais impressionantes que a gente tinha ali no Dreamcast era aquela primeira cena do Sonic Adventure, que é um jogo... talvez o carro-chefe do Dreamcast, ele tanto 1 quanto 2, né? E aquela cena da baleia que vendia o console. Você passava na frente de alguma loja, aí tava passando essa cena aí da baleia, e a gente sempre ficava maravilhado com
com essa perseguição que, de novo, hoje parece um gráfico um pouco defasado, mas pra época era muito, muito impressionante. E a gente queria logo colocar a mão ali no Dreamcast para poder jogar esse jogo, né? Outra coisa que tinha nos anos 2000 é a imersão ali de jogos de animes, como joguinhos de Dragon Ball, joguinho de Naruto, Full Metal, One Piece, né? A gente começou a ter um pouco mais de contato com jogos de anime, acho que talvez mais na geração de Play 2, embora a gente tenha alguns jogos ali de franquias famosas no Super Nintendo e no Mega Drive, como foi o caso do Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, tem jogos como Sailor Moon, mas que ainda assim ainda eram um pouco mais desconhecidos, talvez fizesse um pouco mais de sucesso ali no Japão, né? A gente jogou mais, conheceu mais franquias de anime nos anos 2000, que inclusive casa perfeitamente com aqueles sites de animes que a gente tinha, que a gente começou a ver os primeiros animes ali sem ser na televisão, porque a gente era rendido a assistir as coisas na TV aberta, né? Então eu lembro que nos anos 2000 a gente começou a ver os animes ali nos sites, né? Baixando em qualidades bem paupérrimas, né? 240p, quem tinha computador, né? Senão a gente tinha que apelar para comprar um DVD piratinha ou então ir na casa de algum colega e pedir para passar para uma mídia, para um CD, né? Provavelmente a gente assistiria num CD gravado ou num MP4 bem antigo, né? Aquele episódio de Naruto, aquele episódio inédito de Naruto clássico, né? A gente tinha aqueles sites de Naruto Project, Bleach Project, e a gente assistia, tinha essa vibe de começar a assistir anime além da mídia tradicional, que era a televisão. Hoje em dia a gente vive uma época muito boa para os animes, que a gente tem streaming, sites de animes, várias coisas que facilitam ali a entrada nessa mídia que as pessoas gostam bastante, né? Inclusive tem muita gente que consegue assistir muitos animes ao mesmo tempo hoje em dia porque tem essa facilidade, mas antes a gente tinha que se render à televisão e aos sites de animes ali, a gente tinha que ir galgando e não era tão grande o catálogo e a possibilidade de você assistir um anime naquela época, né? Aliás, não que isso seja bom, mas a gente tinha ainda aquelas teorias, né, que a gente não conseguia derrubar por terra, porque hoje tem a internet. Sempre teve aquele amiguinho seu que tinha aquele tio que morava no Japão e falava que o PlayStation lá já tava no 10. Até porque era difícil a gente refutar essa notícia, a gente tinha informação de games nas revistas, né? E alguns sites ainda estavam engatinhando, então não tinha toda essa velocidade que a gente tem hoje, né? De saber o lançamento de um jogo com poucas horas de ser lançado, né? Tem uma coisa muito característica do PlayStation 2 que eu acho nostálgico, mas é uma coisa minha de novo, né? É esse blur na imagem. Eu acho que a imagem do PlayStation 2 ela não fica muito boa nas televisões normais, né? Mas ele tem um blurzinho na imagem que é muito característico do console, né? Naquela época a gente acabou de falar de revistas de videogame, né? Eu sempre gostava de passar nas bancas, mesmo que eu não fosse comprar a revista, né? Eu ficava olhando lá a revista. E uma dica muito interessante aí, hoje em dia tem sites que disponibilizam aquelas revistas antigas de console em PDF para você ler. Então se você não teve a oportunidade de comprar as revistas daquela época, você pode buscar aí, se eu não me engano é RetroArchive, mas é só você colocar no Google, coloca ler revista de videogame antigo, você vai encontrar aí sites com catálogo de todas as revistas daquela época, tudo catalogado por mês, por ano. Fica a dica para você dar uma revisitada. Talvez até gere uma nostalgia você ver aquelas revistas que você tanto almejava naquela época, né? Hoje em dia de graça ali à sua disposição. Ainda teve também, a gente pegou essa troca de mídia, né? A gente saiu do CD pro DVD, então era muito novidade ainda, tanto na mídia de jogo quanto no cinema, né? Eu lembro que o primeiro DVD que a gente teve foi um da Gradiente. Vou tentar encontrar a imagem aí no site pra mostrar pra vocês. É esse aí. E eu lembro que a gente alugou 2 filmes na locadora. Era um chamado Dogville e outro chamado Resident Evil 1. O Resident Evil 1 é aquele famoso clássico da Mila Jovovich, que muita gente gostou bastante do primeiro, mas depois torceu o nariz ali pra franquia como toda, a franquia Resident Evil, no cinema, né? E o Dogville era um filme teatral, ou seja, tinha algumas coisas que eram feitas ali de uma maneira teatral, então cenários eram teatrais nesse filme, a gente não sabia, era um filme de arte, né? E o mais engraçado é que, como a gente tava com um DVD, nesse filme tem cenas onde eles simulam que entram em portas invisíveis dentro de uma casa, né? E a minha mãe tinha achado, na época, que a gente tinha tirado a casa no controle do DVD, sabe? Porque era tudo muito fácil ali, a gente tava ainda aprendendo a trocar a linguagem, que era... Hoje em dia parece uma coisa tão besta, né? Você vê nos streams, você troca a linguagem de um segundo para outro, mas naquela época, ou a gente alugava um filme dublado em VHS ou legendado, e ter a possibilidade de você trocar a dublagem no mesmo CD
era estranho, né? E outra coisa que a gente percebeu era que não precisava rebobinar. Terminou o filme, como é que vai rebobinar o CD, né? A gente teve essa troca de transição entre CD e DVD. No videogame, a gente tinha ali, eu acho que o Xbox e o PlayStation tinham uma mídia de DVD, e o PlayStation 2, inclusive, foi um console mais vendido de todos os tempos, mas era muito cômodo porque ele era um DVD também, inclusive ele era até mais barato que muitos aparelhos do mercado, então era mais vantajoso um pai comprar um videogame, um PlayStation 2, e ter à disposição ali um aparelho de DVD e um videogame pro filho. Isso no mercado internacional. Aqui no Brasil a gente enxergava PlayStation 2 como videogame. Então a gente destravava e inclusive falava que a mídia roxa ela estragava o canhão. Então eu lembro que naquela época a gente tinha camelô vendendo mídia pirata dourada e a mídia roxa. Aí falavam que a mídia dourada era mais caro, né? A dourada era muito parecido com algumas mídias originais de PlayStation 2, né? Inclusive, eu tenho algumas até hoje que são muito, muito parecidas, inclusive, até engana, né? E temos a famosa mídia roxa que você ainda encontra em alguns lugares por aí, que a gente costumava dizer que estragava o canhão. Basicamente, hoje o PlayStation 2 de muita gente funciona através do OPL, né? O meu também é esse exemplo, mas a gente tinha essa diferenciação da mídia. A gente saiu de um CD que armazenava pouquinho, que era 700 MB, para uma mídia que armazena de 4 a 8 GB ali. A gente tem exemplos como jogos de God of War, que tem 8 GB no PlayStation 2, e vários jogos ali no Xbox. Enquanto que o GameCube tinha aquela mídia mais proprietária, específica, né? Sempre achei as mídias do GameCube muito bonitas, mas era só coisa de quem ia jogar na locadora, ou quem tinha especificamente um GameCube. Aliás, o GameCube por um tempo foi objeto de desejo aí para muita gente que cresceu nos anos 90, porque a gente acabou tendo o PlayStation 2, mas por um tempo uma franquia muito famosa, ela lançou jogos apenas para o GameCube, que foi a franquia do Resident Evil, né? E aí eles lançaram lá o remake do 1, o 0 e o Resident Evil 4. Eu lembro também na época que o Shinji Mikami, o criador do Resident Evil, falou que se lançasse o Resident Evil para outros consoles ele cortaria a cabeça dele, mas ele acabou se rendendo. E eu acho que hoje o Resident Evil 4, por exemplo, é um dos jogos mais portados até hoje. Inclusive é um exemplo aí de jogos portados. Então a gente ficou muito querendo ali jogar o GameCube, mas não tinha dinheiro para comprar, não tinha destravamento naquela época do GameCube ainda, acho que ainda estava engateando. Era muito mais fácil você comprar um PlayStation 2 mesmo, que eu acho que é a tendência. O PlayStation 1 fez muito sucesso aqui no Brasil também devido à pirataria, e o PlayStation 2 virou ali um dos queridinhos do brasileiro e do resto do mundo, né? Hoje ele vai ser superado talvez pelo Nintendo Switch, mas ele continua sendo um dos videogames mais queridos, né? Isso sem falar também das séries. A gente tinha aquele hábito de assistir, eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo, séries de comédia faziam muito mais sucesso naquela época, principalmente aquelas séries de comédia com plateia, né? E aquelas séries que passavam ali no SBT do domingo ao meio-dia, ou então durante a semana, né? Séries como Smallville ou Si, o próprio Lost também tem muito cara dos anos 2000, embora seja um pouquinho mais pra frente, mas ainda assim é nos anos 2000. Hoje é um vídeo só para dar uma pincelada, para lembrar você sobre essa transição para os anos 2000. Se você sente essa vibe, de novo, pode ser uma coisa apenas minha, mas se você tem essa imersão aí com essas coisas que eu disse, comenta aqui embaixo. A gente vai continuar essa discussão lá nos comentários. Assina o nosso canal para dar essa força. A gente tá voltando aí aos poucos a produzir vídeo, e nós temos outros vídeos falando também sobre essa transição. Então, se você gostou do nosso canal, vou deixar 2 sugestões para você. Embaixo, a história do PlayStation 2. A gente falou um pouco sobre o sucesso que teve aqui no Brasil, e em cima a gente fala aí sobre as locadoras de games. Então é isso, gente. Wanderson Padilha aqui, um forte e magnífico abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.